Só você e... Daí, gente bonita! Tudo bem com vocês? Eu fui, mas eu não fui. Eu tô aqui, continuando a nossa aula sobre Roma, parte 2, Crise da República e Império Romano. Segue o baile! Para conter o descontentamento, foi instituída a política do pão e circo, que combinava a distribuição de pães e a luta dos gladiadores, mantendo o povo alimentado e distraído. Mas isso não foi o suficiente para resolver os problemas da República. Com a expansão territorial, houve um aumento no número de escravos, que ocuparam o lugar do plebeu, que na condição de desempregado começa a migrar para as grandes cidades. O consumário ficou estranho, né? O consumário, não é uma coisa só, consumário. O consumário criou um contingente militar formado por plebeus e o utilizou como instrumento político, dando origem à disputa entre aristocracia e exército pelo poder político. Sila, sucessor de Mário, se torna cônsul vitalício, reduzindo os poderes do Senado. E neste período de estabilidade, no sul tem início uma revolta de escravos, liderada pelo gladiador Espartaco. Com a morte de Sila, é criado o primeiro triunvirato, formado por Pompeu, responsável pelo domínio da Ásia, Crasso, responsável pela derrota de Espartaco, e Júlio César, que com a conquista da Gália e da Inglaterra, possuía um poderoso exército e também contava com muita popularidade. Com a morte de Crasso, tem início a disputa entre César e Pompeu. Derrotado, Pompeu foge para o Egito, onde é assassinado. Júlio César se torna ditador vitalício, tendo mais poder que o próprio Senado. Mesmo mantendo a paz durante seu governo, ele é visto como uma ameaça ao poder por parte da nobreza. Caio Cássio e Marco Júnior Bruto conspiram contra César, que acaba assassinado no dia 15 de março de 44 a.C. Com a morte de César, o Senado não consegue controlar o governo e, temendo uma nova crise, cria o segundo triunvirato. Composto por Otávio, sobrinho de Júlio César, Marco Antônio, ex-oficial de Júlio César, e Lépido, chefe da cavalaria. Marco Antônio se casa com Cleópatra e é acusado por Otávio de tentar construir o seu próprio império. Com a vitória sobre Marco Antônio, Otávio conquista o Egito e se torna senhor do mundo romano, dando início ao Império Romano em 27 a.C. A instituição do Império foi a solução encontrada para administrar o vasto território conquistado pelos romanos. A República foi substituída pelo Principado, ou governo pessoal de Otávio, que agora recebe o título de Augusto, Otávio Augustus, e mais tarde também adota o nome de César, se chamando César Augusto, ou César o Divino. Divino implanta uma rigorosa administração e militariza as fronteiras do Império, trazendo com isso paz interna e externa para o mundo romano. Este período ficou conhecido como Pax Romana. O período entre o século I d.C. a 3 d.C. é considerado o apogeu do Império Romano, mas a partir do século III, inúmeras crises abalam o poder do Império. Roma atinge o máximo de sua extensão territorial, gerando um déficit entre o valor para administrar o império e a sua arrecadação. O império sofre as consequências da falta de escravos e a incapacidade de proteger as suas fronteiras. A crise econômica gera o empobrecimento de parte da população, que acaba migrando para o campo. Esse período também marca a disseminação do cristianismo, principalmente entre as camadas mais pobres do mundo romano. E a instabilidade desse período é visível no número de imperadores assassinados, onde num prazo de 49 anos, apenas um entre 26 imperadores morreu de causas naturais. Alguns imperadores adotaram medidas intervencionistas para tentar resolver este período de crise. Temos como exemplo Diocleciano, que vai separar o governo militar e o governo civil, e também vai dividir o império em 4 áreas administrativas, dando início ao que nós chamamos de tetrarquia. Constantino, com o Edito de Milão, concede a liberdade de culto aos cristãos. E para resolver o problema da falta de escravos, institui o colonato, que vai caracterizar a servidão no campo. Também transferiu a capital do Império para Bizâncio, uma cidade comercial localizada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Em sua homenagem, Bizâncio será rebatizada com o nome de Constantinopla.
Teodósio oficializou o cristianismo como religião do Império através do Edito de Tessalônica, como uma tentativa de manter a unidade, pois boa parte do Império já havia se convertido. O imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império através do Edito de Tessalônica, numa tentativa de manter a unidade, pois boa parte da população já havia se convertido ao cristianismo. Também foi responsável pela divisão do Império, e Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Então, meus queridos, para vocês entenderem essa crise do final do Império Romano, eu vou fazer uma breve recapitulação. A partir da expansão territorial que começa com a República Romana, vamos criar a seguinte equação. Quanto mais território Roma conquista, mais escravos ela tem. Logo, a soma de território com escravos vai gerar a riqueza necessária para manter um poderoso exército, que é o responsável por manter as suas fronteiras. Quando Roma, através da incapacidade de administrar o vasto território que construiu, para de conquistar terras, ela para de ter escravos. Menos terras, mais a crise de escravos, Roma não consegue pagar o seu exército e perde a capacidade de manter as suas fronteiras, inaugurando o período que nós chamamos de invasões bárbaras. Sob as invasões bárbaras, identificamos dois períodos. Um primeiro pacífico, onde o Império Romano, sabendo da sua incapacidade de proteger as suas fronteiras, permitiu a colonização de suas terras pelos povos bárbaros e também incorporou esses povos bárbaros ao seu exército. E o período mais violento, já no século V, é marcado pela chegada dos hunos, que vão marcar os ataques violentos às grandes cidades romanas. Oficialmente, o fim do Império Romano é datado no ano de 476 d.C., com a invasão dos Érulos e a derrota do imperador Rômulo Augusto. Bem, pessoal, por hoje é só. Forte abraço, firme nos estudos e aquele beijo!